Olá, segundo ano, vamos lá, continuando então hoje com Sociologia. Nós vamos entrar num tema então, Sociologia Clássica, Estado Nacional Moderno, tá? Só para a gente entender, Sociologia Clássica, ela é desenvolvida, né, esse pensamento sociológico, ele cresce e expande a partir do século XIX, tá? Com grandes sociólogos. E nós vamos citar três hoje, que é Max Weber, Emílio Durkheim e Karl Marx. Vamos ver qual a visão dos três, o contexto social dos países em que eles estavam, com o Estado Nacional Moderno, né? Que as mudanças que foram trazidas com a ascensão da burguesia, né, ao poder, vamos dizer assim. E isso nós estamos vendo em história também, né? Que é a Revolução Inglesa, que a burguesia foi para o poder, a Revolução Francesa, que essa burguesia, em um primeiro momento, ela chega ao poder, né? Depois vai a questão mais popular, que nós vamos entrar ainda, e com o diretório, a burguesia volta ao poder de novo, tá? Então, o Estado moderno é esse momento em que a burguesia, ela está conseguindo poder, tá? Não só econômico, mas também político. Então vamos lá. Primeiro que nós vamos falar é Max Weber, e ele é alemão, então ele fica aonde? Ele vai analisar o meio alemão, né? Qual que era o contexto político, econômico e social da Alemanha. E a partir daí ele começa a escrever as suas teorias, tá? Então, primeira coisa, a Alemanha passava pelo quê? Ela foi tardiamente evoluir para a questão dos estados nacionais, né? Ela então já concorria com um processo internacional de industrialização e ela não tinha ainda, vamos dizer assim, força para concorrer. Ah, professor, por quê? Porque a sociedade ainda era dividida por dois interesses, tá? Os junkers, que são donos de terra, então eles não querem perder o prestígio do campo, né, da questão agrícola. Então, eles acham que esse desenvolvimento industrial, eles vão perder o seu privilégio. Então, os junkers, eles são contra essa evolução industrial. Em contrapartida, tinha os que defendiam a industrialização, né, os industriais, que eram comerciantes e trabalhadores urbanos, correto? Eles queriam, então, a evolução da industrialização. Então, vocês conseguem enxergar aí dois interesses distantes na Alemanha, que obviamente vão entrar em conflito. E esse conflito político, ele vai gerar uma desunião, né, nacional. E que isso vai fazer impedir que haja reformas, planos para poder concorrer com esses outros países que estão se desenvolvendo, correto? Então, Max Weber, século XIX, ele começa a escrever algumas teorias. Ele defende que precisa ser unidas as forças nacionais, tá? E fortalecer o capitalismo, tá? Essa era a ideia central dele. E é isso que ele vai colocar nas suas teorias. Mas vamos entender um pouquinho porque porque Max Weber ele defendia isso. O pai dele fazia parte do Partido Nacional Liberal, tá? Aí, ó, liberal. Então, defendia medidas capitalistas, correto? Livre mercado, liberal, ele defende isso, né? E ele participou da questão política por causa do pai, sempre escutava, né? E também teve uma vida acadêmica de sucesso, né? Estudou bastante a questão política e tudo mais. Então, qual era a defesa dele? Ele defendia que o Estado deveria sim intervir na vida política das pessoas e o Estado deveria fortalecer também o nacionalismo. Certo? Então, os estados nacionais modernos é na ideia que Weber defende, tá? E com isso iria conseguir enfrentar a concorrência que estava sendo gerada, que a gente comentou no início.
Então Weber ele se alinha com esse novo ritmo dos estados modernos nacionais, tá? Ele achava assim, ó, esse é o caminho para a gente conseguir industrializar, desenvolver, tá? E ele pontuou o problema da Alemanha para não conseguir esse estado moderno, que seria o despotismo burocrático, tá? Despotismo, então, é justamente esse poder absoluto em uma pessoa, tá? Não é a mesma coisa que absolutismo, temos que diferenciar. Despotismo a gente já está falando de pessoas que mesmo com um regime mais democrático, elas ainda querem, através da burocracia, dificultar a participação dos outros, ela ainda quer ter o poder, não deixar os outros participarem. Isso é uma burocracia, né? Eu impeço, coloco dificuldades na participação dos outros em determinado ramo. Então, despotismo burocrático, o Estado criava dificuldades para a prática e participação política, tá? Apesar de ter um avanço democrático, ainda o Estado intervia para ninguém participar. Esse era o problema que Max Weber apontava. E ele defendia então que o Estado moderno ele teria que ser bem administrado, tá? Por pessoas que conseguem ter essa visão além, né? Essa visão moderna. E teria que existir uma democracia representativa, ou seja, ter um parlamento, certo? Ele defende o parlamento, ter um parlamento que vão ter ali representantes do povo que daí vão levar as suas reivindicações e tudo mais para o âmbito da política, tá? E que o líder deveria ser carismático, tá? Como assim, professor? Que o líder, ele sendo carismático, ele teria o apoio popular. Aí fechava o sucesso para o Estado moderno, tá? Então deveria ser evitado o despotismo, coisa que ele critica. Então finalizamos Max Weber sobre o Estado moderno, chegamos do Émile Durkheim. O que Émile Durkheim ele defendia? Lembrando, estamos saindo da Alemanha, estamos vindo para a França. Então, qual que era a preocupação dele? Durkheim falava que após o final da Revolução Francesa, a população passava por crise e vários descontentamentos, tá? Mas a principal questão que ele pontua, certo, para esses problemas, é a anomia. Professor, o que é a anomia? É que as pessoas não conseguiam seguir normas, né, regras básicas, normais, né, de conduta, de como a pessoa deve se portar, certo? E ele fala muito isso por causa das experiências revolucionárias na França, que o povo, na parte mais radical da Revolução Francesa, que eles pegaram o poder, então faziam o que queriam, tá? E ele achava que deveria, pelo contrário, haver o fortalecimento da democracia e ideais republicanos, tá? Certo que também a França revolucionária, da Revolução Francesa, ela também teve experiências republicanas, tá? Depois da monarquia constitucional que nós vimos na aula de história, certo? E ele falava então que essa anomia ia gerar desordem social, certo? Que alguns grupos iam colocar os seus interesses, né, os seus propósitos egoístas acima do nacional, tá? E qual que seria a solução para Durkheim, então, para esse movimento de crise? Primeiro, ele achava importante ter uma ordem estabelecida e uma coesão, certo? Uma lógica de sistema econômico, político e tudo mais. E ele falava que o Estado deveria impor, então, às pessoas princípios morais e dominantes para a sociedade. Então, esses princípios não podem ser extrapolados, porque o Estado está impondo para manter o quê? A ordem. Então, a ordem teria que resistir aos conflitos, tá? Às forças que tentassem mudança. Então, isso é uma forma conservadora. O conservador, ele evita mudanças. E é isso que ele está defendendo aí.
não quer que existam mudanças, certo? E nem que haja para isso uma autoridade acima da liberdade da população, tá? Isso é o fechamento de Durkheim. Ele acha então que o Estado tem que emitir a ordem para conseguir desenvolver os outros setores. Isso é uma visão do Thomas Hobbes também, né? Ele acha que, mas esse já é absolutista, né? Não é Estado moderno. Ele achava que o rei ele teria o poder total, né? E com isso ele daria a ordem para a população, mas elas não teriam direitos. Então, Durkheim, em alguns certos pontos, ele entra em relação com o Thomas Hobbes também. Próximo e último é Karl Marx. O que Karl Marx ele achava do Estado Nacional? Ele dizia que esse poder administrativo foi criado por burgueses, certo? Para o desenvolvimento do capitalismo. Ele dizia então que o Estado Nacional moderno ele foi impulsionado pelos burgueses que antes no feudalismo não tinham direitos, certo? E muito menos quando o rei é absolutista, nenhum desses dois momentos a burguesia tinha voz. Então ele achava que esse Estado moderno nada mais é que o poder da burguesia. Ela ganha poder a partir do momento que derruba o feudalismo e derruba o poder absoluto do rei. E ele falava que esse fortalecimento do Estado moderno, certo? Nacional, ele é um ideal liberal e conservador, tá? Que vai ajudar os liberais e com isso também já linka com os burgueses. E ele falou que a defesa da burguesia para esse Estado nacional moderno é para justamente acabar com as dificuldades econômicas, tá? Que o rei ou que o chefe maior colocava sobre o comércio, por exemplo. O liberalismo, né, uma das coisas é o livre comércio, tá? Que veio com o iluminismo e tudo mais. Então, ele dizia então que a burguesia ela defendia o Estado Nacional para acabar com as dificuldades econômicas, certo? As raízes feudais que davam privilégios para a nobreza, por exemplo, e a burguesia não tinha voz nesse momento. E isso ajudaria a um desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, tá? Essa é a visão de Marx. E mais uma coisa, ele chamava o nacionalismo moderno de nacionalismo burguês, certo? Que esse nacionalismo burguês, ele bate de frente com os ideais revolucionários, certo? Do proletariado, dessa população da base da pirâmide social, tá? O Estado Nacional moderno, ele bate de frente com os interesses do proletariado, do interesse revolucionário deles, né? Lembrando que Marx ele defende essa ruptura, né? Que deveria sim ter o socialismo, né? E tudo mais. Então, para finalizar, Marx ele defendia que o Estado-nação deveria atender os anseios populares, né? Se existe um Estado, ele tem que também atender o que a população mais pobre tem a dizer. Então é isso, tá? Qualquer dúvida estou à disposição, me mandem as dificuldades, façam os exercícios, né? Dependendo, conforme a gente vai avançando na apostila, e estou à disposição. Não esqueçam da devolutiva, gente, toda semana. Valeu!